Bom dia, graça e paz. Estamos retomando o nosso projeto, uma jornada pelas Escrituras. Estive ausente por alguns dias, porque eu estava internado, mas já estou de volta, graças a Deus, e retomamos hoje da onde paramos. Hoje leremos no livro do profeta Daniel, capítulo de número 7, que diz assim: No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante de seus olhos quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas, e ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem. Foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, qual se levantou sobre um de seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas, e lhe diziam: Levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas quatro asas de ave. Este animal tinha também quatro cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e apareceu o quarto animal terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, e eis que entre eles surgiu um outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, mas foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. E ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estava ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. E ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés e sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e que uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte que os outros chifres. Quanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra
e pisará com os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios os virão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas em meu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Esta manhã quero te bendizer, te agradecer pelo dom da vida, te agradecer porque o Senhor é o Criador e o sustentador de todas as coisas e da vida. O Senhor tem nos dado vida e vida plena e abundante para vivermos, para glorificar o teu nome. O Senhor também é aquele que governa toda a história, que caminha todas as coisas, ainda que não percebamos, ainda que não entendamos. Caminha segundo o teu propósito. Obrigado pela história da redenção em Cristo Jesus, pela revelação especial do Senhor através dos 66 livros da Bíblia Sagrada, onde o Senhor revela toda a história da redenção. Somos gratos ao Senhor, porque a tua graça nos alcançou. Somos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e temos vida e vida plena e abundante em Cristo. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Ajuda-nos a desenvolver uma vida de devoção diária, de comunhão com o Senhor e de serviço ao Senhor. Clamo pelos enfermos, que o Senhor abençoe cada enfermo, restaurando completamente a saúde de cada um deles, em especial aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs dos hospitais, que estão passando por momentos de turbulência na área da saúde. Que a tua boa mão de poder os alcance e restaure completamente a saúde. Abençoa também aqueles que estão angustiados, perturbados, que a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, venha sobre cada um deles. Abençoa a tua igreja, dá crescimento à tua igreja, fortalece a tua igreja, sustenta a tua igreja, faz da tua igreja uma igreja evangelizadora, uma igreja proclamadora. Tudo isso para a honra, glória e louvor do teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras, se o Senhor assim permitir. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.